essa casa de oração. Nós já temos notícia que tem pessoas aqui pela vez primeira. Sejam bem-vindos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente. Hoje quem vai passar para nós o esclarecimento da noite é a nossa irmã Valéria, a do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Vila Sul, que criamos um vínculo extraordinário de amizade. E o nosso mentor aqui, Juvencio de Araújo Figueiredo, também mentor espiritual lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Então é uma da gente junta essas energias maravilhosas que dá esse grupo de amizade, que hoje também, com o tempo, obreiros do Senhor, passa para nós como nós temos que desenvolver essa amizade, essa fraternidade dentro do nosso movimento espírita. Então, sejam todos bem-vindos. Através da prece, nós vamos pedir então pertinência, permissão, para darmos por iniciado a tarefa da noite. Que nós possamos assim captar esses aprendizados que vamos receber, que é muito importante para todos nós. Tirarmos um pouquinho daquela fé, não aquela fé que nós deixamos um pouquinho de lado através daquela convicção que todos nós vamos buscar. A fé sincera, aquela fé extraordinária que a doutrina espírita passa por nós. Então, através da prece, temos permissão para darmos por iniciado a tarefa da noite de hoje. Pai nosso, que estais em toda parte, sabemos, Pai, que estais aqui conosco nesse momento, mas também estás lá no nosso lar, com aqueles que aqui não puderam comparecer. Estás também nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, com aquelas criaturas que estão desesperadas para algum mal que ali passam neste momento. Que todos eles possam receber neste momento a vossa misericórdia. Santificado seja o teu santo nome. Venha a nós, no vosso reino de paz, e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, se nós também soubermos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações que a vida nos oferece. Livre-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois vai ser o poder e a glória hoje e todo sempre. Que a paz permaneça com todos nós. Passamos então a palavra para a nossa irmã Valéria. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Primeiramente, a resposta dos encarnados, que eu não tenho, não sou médico ambiente, eu não consigo ouvir de encarnados. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Meu amor, melhorada. Segunda-feira, início de semana, nós temos que estar muito ativos, nós temos que estar movidos na nossa fé e no nosso amor. Uma semana de muita conquista, mas de muito trabalho. Meus filhos já me apresentaram essa nossa grande amiga Maria Aparecida, também uma parceira lá do nosso centro espírita, do Cefet, lá de Iguaçu, na qual trago esta casa um fraternal e grande abraço a cada um de vocês, aos diretores, dirigentes da casa e todos os seus trabalhadores em especial. O tema que a gente traz para trabalhar na noite de hoje, obreiros do Senhor. Quem são os obreiros do Senhor? São só as pessoas que trabalham em instituições religiosas?
ele viu em toda aquela população que futuramente seriam também os seus discípulos, seriam também seus seguidores, porque a seara do Mestre é de amor, e ele veio nos trazer o amor através da sua lição, de tudo aquilo que ele nos trouxe como palavra e atitudes, porque durante todo o seu tempo aqui, ele nos mostrou, ele trabalhou e nos mostrou o caminho a seguir. Esse trecho grego do Senhor, ele se encontra lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo Espírito de Verdade, e ele é o último item desse trecho, que são os trabalhadores da última hora, que é cada um de nós, que todos os dias somos chamados ao trabalho do Mestre. Nós temos nesse item 3 parágrafos, e o primeiro dele, bem resumido, ele nos diz assim: felizes os que trabalham sem interesse pela caridade. A pergunta é: nós temos interesse no que fazemos? Ou não? Ou já conseguimos trabalhar por amor? É uma reflexão que cada um deve fazer. Felizes os que unem forças. Eu procuro unir a minha força com alguém, ou eu ainda sou aquele obreiro individual que quer fazer um trabalho para melhor e sobressair? Aí nós vamos lá nesta maneira do mundo, ou sozinhos se quebra, mas vários juntos se tornam um feixe de varas praticamente quebradas. E será que nós não conseguimos calar os nossos melindres, as nossas discórdias, para não sofrermos? Conseguimos? Conseguimos silenciar um pouco mais? O ano está só iniciando. Paramos para fazer nossas reflexões espirituais do que desejamos nesse novo ano que se inicia? Ou só pedimos auxílio material? O segundo parágrafo ele nos traz a fala dos infelizes que trabalham para os aplausos, que trabalham para mostrar o que fazem. Ainda não existe o amor pela obra. E o terceiro parágrafo ele nos traz que Deus separa um do outro e a cada um segundo as suas obras. Então, todos somos assistidos. Paulo de Tarso já nos diz que somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Agora cada um imagina o tamanho da sua nuvem, na qual somos vigiados constantemente sobre aquilo que fazemos e com que intenção fazemos. As minhas exposições, eu gosto muito de trazer histórias para que nós possamos tratá-las um pouco mais. E eu tenho uma história para a nossa reflexão da noite de hoje, que é o trabalhador desanimado. E depois nós vamos entrar nesse assunto como trabalhador desanimado. Será que esse trabalhador é só na casa espírita? Será que esse trabalhador do mestre na seara do amor não é na nossa família também? Que é a nossa mini sociedade? Se lá as coisas
Era a primeira vez que ele lá chegava. E ele esperou o início da exposição e as pessoas não chegavam. E ele começou a ficar um pouco assustado. Ué, mas o que está acontecendo? E de repente, depois de um tempo, entraram 3 crianças. Tudo bem. Logo em seguida, mais 2 jovens. E ele, já um pouco preocupado, mesmo assim, dando o seu tempo de início, iniciou a exposição com 5 pessoas. Mais ou menos no meio da exposição, chegou um casal e sentou lá no fundo. Logo depois, mais um senhor, pouco sujo e desanimado. O expositor um pouco desapontado e sem entender a pouca participação, pensou, mas continuou a sua exposição, firme, e também lembrou os desencarnados que ali se encontram, que nós não podemos esquecer, que é muito maior que os desencarnados. E ele termina a sua exposição, volta para sua casa, pensativo. Mas no caminho, voltando para casa, ele foi assaltado e machucado por 2 ladrões. Eles levaram todos os seus pertences e levaram sua pasta, aonde ali estava o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, muito triste, descreveu para consigo mesmo que aquele dia para ele tinha sido o mais triste, o mais fracassado e o dia mais infrutífero. Quem de nós, no nosso dia a dia, ao chegar no final dele, com tantos desafios que temos, não pensamos a mesma coisa? Nossa, hoje é um dia que eu não deveria nem ter levantado da cama, porque a coisa hoje foi difícil, mas nós continuamos ali. Passaram-se algum tempo e ele voltou naquela casa. Mas passaram anos. E naquele dia ele resolveu relatar às pessoas que ali estavam o que havia acontecido. E para a surpresa dele, o casal, daquela primeira vez, também estava nessa exposição dele novamente, se levantou e falou assim: ei, nós somos aquele casal que o senhor está falando. Naquela noite, nós havíamos discutido muito, não vivíamos bem o nosso meio familiar, tínhamos muitos conflitos, como todo casal tem. E saímos para conversar com a intenção de nos separarmos. Mas, passando em frente à casa espírita, a vimos aberta, resolvemos entrar e ouvir a exposição. E a sua exposição nos deu novamente ânimo, força, fé para continuarmos, para nos dar mais uma chance. Ele se assustou. Será que realmente foi um dia infrutífero? Mas continuou. De repente, aquele senhor que chegou todo sujo,
desanimado, sentou atrás também no primeiro dia, também estava nesse dia que o expositor retornou pela segunda vez. E levantou a mão e falou: ei, esse senhor que você está falando, que chegou aqui desanimado, sujo, era eu. Naquela noite eu saí para provocar o suicídio, porque eu era alcoólatra. Eu tinha meus problemas físicos, morais também, muito pesados na minha família. Não me entendia mais com a minha mulher. Minha mulher, inclusive, havia me abandonado. Eu havia perdido o emprego, estava sem dinheiro e sem família. E eu não vi nenhuma luz no fim do túnel. E então eu saí para provocar o suicídio. Desatinado em meus pensamentos e nas minhas emoções desordenadas, eu saí, mas ao passar em frente à casa, eu olhei para ela e algo me chamou. E a sua disposição e as suas palavras me salvaram. Eu fui para minha casa e refleti. Eu vi o quanto eu estava sendo egoísta, o quanto eu estava sendo orgulhoso, pensando só em mim, nas minhas dores íntimas e fazendo sofrer aqueles que eu dizia que digo amar. E ele voltou para casa, procurou sua família, reataram, arrumou um emprego e ele disse: hoje toda a minha família está aqui comigo, novamente, unidos, eu estou trabalhando e estamos muito bem. Será que ele fracassou? A terceira pessoa era aquele jovem que fazia parte do assalto lá com outro parceiro, com outra companheira. Que quando ele tocou também na mesma história do jovem, dos dois jovens que haviam assaltado, o jovem levantou a mão e falou assim: esse jovem que o senhor está falando aí sou eu. Naquela mesma noite, nós tentamos, depois do senhor, o segundo assalto, que infelizmente o meu parceiro veio a óbito. Mas eu acabei levando para minha casa a sua pasta e lá estava o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu comecei a ler. E eu comecei a me transformar. E eu comecei a entender que existe algo além do que nós mesmos, uma força maior. E hoje eu trabalho nesta casa como evangelizador. O expositor se pôs a chorar. Dia infrutífero. Saí desanimado. Se nós observarmos as três histórias dessa noite, os três relatos, nós podemos analisar que todas as três tinham famílias envolvidas. Família. É ali que tudo começa. Família, nossa responsabilidade maior, como pai, como mãe, como filhos. Família, laços criados no plano espiritual, muitas vezes por necessidade. Família desestruturada, sociedade desestruturada. E aonde estão os obreiros? Que o tema da noite de hoje é obreiros do Senhor. Nós fizemos a seguinte reflexão a nós mesmos: eu estou sendo o obreiro do Senhor do meu lado?
família necessita ter uma estrutura espiritual. Nós não conseguimos ter equilíbrio se ela não tiver. Nós não conseguimos manter uma família de pé se espiritualmente ela está enfraquecida. Porque todos nós somos mais ou menos médios, nos diz Kardec. Quando ele nos diz que somos mais ou menos médios, não é mais ou menos uns mais aflorados e outros menos. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eu não sinto nada. Eu não recebo, eu não vejo, eu não sinto, eu não sinto arrepio, não sinto nada. Se não tivesse mediunidade, não seria obsediado, não sofreria obsessão. Mas a mediunidade é uma bênção na nossa vida. A mediunidade é para nós. É para nós nos melhorarmos, é para a nossa evolução. E essa mediunidade, esse nosso lado espiritual, nós desenvolvemos aqui, mas temos que praticar lá fora. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Olha o exemplo dessas 3 histórias. Foram na casa espírita, e isso não só na casa espírita, meus irmãos. Qualquer instituição religiosa que fale de amor, que fale de Deus, é muito bem-vinda para os nossos lares. A era de amor. Jesus nos trouxe o amor. Jesus nos deixou o amor. Os 10 mandamentos resumidos em 2: amaremos sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas nós não observamos que nós temos que primeiro nos amar para poder amar o nosso próximo. Que nós temos que nos olhar e olhar ao redor daqueles que assumimos nessa encarnação como família, como meio familiar, no nosso trabalho, que também não fica longe dessa questão. Em todos os lugares que nós nos encontramos, o que nós estamos levando? O que nós estamos mostrando? O que nós podemos já levar de bom? Todos nós temos aflições. Jesus foi claro como disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E será que Jesus nasceu um espírito crístico? Não. Ele foi passo a passo como nós estamos indo. Ele não deu saltos. E o que nos deixa feliz é essa doutrina consoladora, essa doutrina de amor, essa doutrina que nos explica as reencarnações, que nos mostra que aquele que está conosco no nosso lar, aquele nosso desafeto, não veio do engano, porque Deus não é interesse de ninguém. Ele não é. Nos vem para amar, para que nós possamos dar amor. E nós que estamos aqui na noite de hoje temos essa responsabilidade, porque já estamos abrindo o nosso coração para o amor. Já temos um pouquinho mais de conhecimento, então nós temos que levar aqueles que não têm lá na nossa casa, para aqueles que olham para nós e dizem: vamos ser espíritas de novo? Vamos. Vamos. Por quê? Mas por que nós vamos? Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Cada um de nós tem um propósito. Nós não precisamos ter grandes missões como Chico, como Divaldo. Nós não temos condições disso ainda. Mas a nossa missão começa dentro da nossa casa. Começa com a nossa família. Quando nós sabemos amar na dificuldade, quando nós sabemos ter paciência na dificuldade, quando nós sabemos orar e auxiliar o outro com a nossa paciência,
com o nosso exemplo. Porque Jesus falava, mas exemplificava para cada um de nós. Ele trabalhou tudo aquilo que ele falou. Ele mostrou gestos para nós. Então, que cada um de nós possa também ter Jesus como exemplo, como modelo. Ter Jesus, porque guia qualquer pessoa pode ser. Ela faz um curso de guia, uma marca, por exemplo, a gente sempre vai fazer trilha, muitas vezes necessita de um guia. Tem que ter um guia, saber os caminhos, traz caminho. Mas modelo, aquele modelo a seguir, só Jesus. Com toda a sua perfeição que aqui esteve, com todo o seu amor que aqui esteve. Quando Joana de Cusa no Evangelho, procura Jesus, e diz para ele, mestre, eu quero te seguir. Joana de Cusa, na época de Jesus, Joana de Ângeles, na época de Divaldo Franco. E ele olha e diz para ela, ainda não. Vai lá na tua família, vai fazer lá primeiro. O teu momento vai chegar. O teu momento do teu testemunho vai chegar. E ela espera e segue o que Jesus pediu. Vai na sua família. Nós nunca tivemos na nossa sociedade um momento de tanta aflição, de tanto desespero, de tanta depressão, como nós temos hoje no nosso meio familiar. E nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos. Porque, para que nós possamos ser obreiros do Senhor, nos dedicar, trabalhar na seara do Mestre, nós temos que estar equilibrados. Se nós não sentirmos esse equilíbrio, primeiro nós viemos pedir ajuda. Mas no momento que nós estivermos funções, nós temos que trabalhar na seara do Mestre, que ela é muito grande. E ela precisa das nossas mãos. Ela precisa do nosso amor. Os nossos filhos, o meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe. Nós sempre temos alguém difícil nessa família. Mas ela está aqui para nos ensinar. Ela é o nosso exercício. Ou como é que nós achamos que nós vamos ter paciência? Não quero ser. Nós temos que trabalhar. Se quer paciência, você ainda não tem. Se está pedindo é porque não tem. Então vamos fazer o seguinte: vou te dar a ferramenta da paciência para ti, da compreensão, do amor, da caridade. Mostra que tu já és um obreiro do Senhor, dentro do teu lar. Volta a história. 3 lares desequilibrados, necessitados de amparo, de muito amparo. E receberam, porque entraram naquela casa com amor. Entraram naquela casa para receber, abriram o seu coração para ouvir o que ali estava sendo colocado e tocou o coração de 3 pessoas que conseguiram se harmonizar e harmonizar a sua família. Pensa que pensa, o menino que era um delinquente, ele entrou, ouviu uma palestra e tocou o coração. Ele pegou o Evangelho, começou a ler, tocou o seu coração, se tornou
Nós ainda não conseguimos ser uma Madre Teresa, uma irmã Dulce. Não conseguimos ainda amar. Com a pureza do coração que Jesus nos pediu, quando Ele disse: deixai vir as minhas criancinhas. Mas por que, mestre, as crianças? Por conta da pureza que tem em seus corações. E isso que Jesus quer de nós, essa pureza de coração que cada um tem. Porque a luz interna, essa luz está dentro de nós. Muitas vezes nós só a colocamos dentro de uma caixinha e fechamos. E não permitimos que ela brilhe. Mas nós já sabemos, a nossa consciência é o nosso advogado. Emmanuel nos traz isso. Nossa consciência é o nosso advogado perante a eternidade. Nós já temos noção do que é certo e errado, a nossa consciência já nos cobra isso. E onde está o amor? O pequenininho que seja, com amor. Com amor. Sem amor, a obra. Então, para que nós possamos, esse 2026, esse momento que se fala tanto de transição planetária, se fala tanto em mudança, não nos esqueçamos que a mudança é nossa. Os tempos são chegados dessa mudança. O que está sendo nos cobrado é 2026 anos de aprendizado, de lições e o que conseguimos assimilar até agora. Mas ainda, muitos dias, vamos nos sentir irritados, bravos com as situações do mundo, claro. Nós somos homens no mundo, não homens do mundo, que tem diferença. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. Nós somos aqui de passagem e pertencemos ao plano espiritual. Nós viemos aqui em aprendizado. Aprender a amar. Então, que a cada dia nós possamos fazer com amor, o menor que seja. Vamos ser esses obreiros do Senhor dentro da nossa casa, porque quando nós modificamos, tudo se modifica. Quando nós conseguimos mudar um pouquinho dentro da nossa casa, uma palavra, um aconchego, um afeto, tudo se modifica. A mudança não está no outro, ela está em mim. Quando nós formamos uma família, por mais que temos um laço consanguíneo, cada ser ali está para progredir coletivamente, um com o outro no aprendizado, mas em evolução individual. Cabe a cada um de nós nos perguntar: o que eu quero para mim? É isso? Quero permanecer aqui? Tem uma frase muito bonita que lá no filme Nosso Lar, quando o André Luiz se encontra com a mãe, que é um momento de muita emoção, no jardim, e ele reclama do trabalho, ele reclama que não consegue visitar a família, que não tinha entendido até então que ele necessitava de méritos para isso. E também necessitava estar preparado para ver o que ele ia ver. E ele questiona muito com a mãe dele. E a mãe dele olha para ele e diz assim, se vira e olha para ele e diz assim: André, você quer caminhar como espírito livre ou ficar preso? E aquilo desperta André. E ele sai dali e vai para as câmeras de identificação, pedir emprego, pedir trabalho. E ele entendeu o recado. Não nos enganemos, ninguém levou esse trabalho. Trabalho. Sempre. Trabalho íntimo, trabalho de cada um de nós.
pouquinhos, devagarinho, tendo paciência conosco mesmo. Todos os dias, não importa a idade, porque a cada dia que nós despertamos é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade de fazer diferente. É uma nova oportunidade de dizer, opa, tenho mais um dia. Tenho mais um momento para mim. Tenho mais um momento de fazer diferente. Então, sempre que vier dificuldade, que vier desânimo, como nos conta a história, a tristeza, pensemos que somos espíritos, que a nossa vida é a espiritual. E nos perguntemos se nós queremos caminhar como espíritos livres ou continuar presos. Façamos essa interrogação conosco mesmo. Com certeza, silencie seu coração e as respostas virão, porque cada um sabe que precisa trabalhar. Cada um sabe que se passa no seguinte: basta parar e se ouvir. Coisa que fizemos muito pouco hoje em dia, que é tudo muito corrido. Não nos ouvimos mais. Vamos ouvir o que o nosso mente nos fala, o que o nosso coração pede. E aí sim, erguermos a cabeça, regaçar as mangas e sermos esses obreiros do Senhor, onde quer que nos encontremos. A obra de uma casa espírita é maravilhosa, porque está sempre precisando de trabalhadores. Mas a obra individual de cada um é importantíssima. Vamos começar dentro da nossa casa e depois damos um passinho a mais, procurando um lugar que tenhamos gosto, para que possamos, como eles dizem, dar um bocadinho mais de nós em prol desse trabalho. E não nos esqueçamos, meus irmãos, tudo que eu faço para mim. Não nos enganemos. Não atingimos o outro, atingimos primeiramente a nós. Tudo que fazemos sai de nós, brota de nós, seja o amor ou o ódio. Então reflita, que possamos refletir, que possamos olhar para dentro de nós e vermos que tipo de obreiro do Senhor eu estou sendo. Ele nos chama todos os dias. Nós é que às vezes não ouvimos ainda, não auscultamos com a alma, com o coração. Meus queridos, agradeço imensamente o carinho, os olhares carinhosos, a atenção, e que a cada dia Deus, nosso Pai, Jesus, o Divino Mestre, possa nos abençoar nossos lares, abençoar nossa casa, nos dá sempre a serenidade para que nós possamos sempre ter a certeza de que o amor é o melhor caminho. Muita paz, que Deus abençoe, excelente noite e uma abençoada semana.